a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidada a professora Nicole Lima, licencianda da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será epicurismo. Oi, gente. Então, filosofia helenística é uma parte da filosofia que eu gosto demais. E falar sobre isso é uma coisa que me deixa bastante empolgada. Mas antes de falar de epicurismo, que é o assunto de hoje, preciso passar para vocês dois conceitos. Seria o conceito de ataraxia e aponia. Então, ataraxia seria uma imperturbabilidade da alma. É como se fosse um estado de despreocupação e estabilidade mental. É quando você está tranquilo, sabe, psicologicamente. E a aponia seria uma ausência de dor física. Então, é quando você não está com nenhuma dor no seu corpo. E a filosofia helenística, ela se baseia nesses dois conceitos, dizendo que você só consegue alcançar a felicidade quando você está nesse estado de ataraxia e aponia. Até porque se alguma coisa perturba a tua mente, você pode sentir o efeito disso fisicamente. Por exemplo, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente pode sentir tremores ou falta de ar, até náuseas. E isso tudo é uma dor física. Então você não está mais nesse estado de aponia, sabe? Então, esses conceitos eles estão muito interligados. Quando você tem uma dor física, você também vai ficar pensando naquilo e isso vai, de certa forma, te desestabilizar. Então, é como se fosse aquele ditado que ficou muito popular, do mente sã, corpo são. Então, para você alcançar a felicidade, você tem que estar nesse estado de ataraxia e aponia. E é nisso que a filosofia helenística se baseia. Então, começando a falar sobre o epicurismo, o principal representante dessa corrente filosófica se chama Epicuro. Ele nasce ali cerca de 341 a.C. e ele funda a escola dele em Atenas. Então, em Atenas é onde ele adquire uma casa muito grande, assim, que tinha um jardim muito interessante, muito grande, muito bonito, que ficou conhecido como Jardim de Epicuro. E nesse jardim eles acampavam, eles cultivavam hortaliças, e era lá onde eles falavam sobre filosofia, né, onde eles filosofavam. Inclusive, essa filosofia, né, de Epicuro, ela não tem uma idade específica para você começar a filosofar, digamos assim, a se inserir, né, nessa vida filosófica, porque ele diz que nunca é tarde nem cedo demais para você alcançar a saúde de espírito, saúde do espírito, que no caso seria você começar a entrar nesse mundo filosófico. Então, a filosofia de Epicuro, né, ela é pautada completamente na busca da felicidade que está presente na satisfação dos prazeres. Mas, assim, não é um prazer, no caso, um hedonismo radical, um hedonismo extremo, que é a satisfação de qualquer prazer. Na verdade, é muito diferente disso. O prazer que Epicuro fala é um prazer moderado, é um prazer duradouro. Então, ele divide os prazeres em 3 tipos, em que apenas um deles, que é o primeiro, seria o prazer que você deveria satisfazer, e os outros 2 são prazeres que você deve se afastar, porque no final eles acabam te afastando da felicidade, ao invés de te fazer feliz. Então, o prazer natural e necessário são no caso o primeiro tipo, são os prazeres que eles meio que garantem a sua sobrevivência. Então, você comer quando você tem fome, você dormir quando você tem sono, você conversar com um amigo quando você sente essa vontade de socializar, são prazeres naturais e necessários. Então, como é algo moderado, faz com que aquele prazer ele seja duradouro, com que você seja feliz por mais tempo, enfim. E quando ele chega com um prazer natural e não necessário, são os exageros desses que seriam, no caso, os necessários para a sobrevivência. Então, quando você come demais, quando você dorme demais, são coisas que no final acabam sendo ruins. Por exemplo, se você come um bolo, ao invés de comer uma fatia, que seria o seu prazer natural e necessário, porque você comeria uma fatia hoje, uma fatia amanhã e outra amanhã, e isso faria com que o seu prazer fosse mais duradouro, você, no caso, nesse prazer natural e não necessário, comeria o bolo inteiro na mesma hora. E depois você poderia passar mal, e você não estaria mais no seu estado de aponia. No caso, não é algo bom, não é um prazer de fato. Esse exagero vai fazer com que você não alcance a sua felicidade. Ou então dormir demais. Você dorme demais e desregula o seu sono.
Ou até às vezes, quando a gente dorme demais, a gente acorda até mais cansado do que quando a gente foi dormir, né? Então, esse tipo de prazer, ele também diz que não é um prazer bom para o ser humano, né? E existe o terceiro tipo, que seria o prazer não natural e não necessário. E esse prazer é o que ele fala que é o pior, porque buscar a fama, deixar um legado, são coisas que estão presentes nesse tipo de prazer, e ele diz que é o que é mais propício a lhe tirar do equilíbrio. Então, são coisas que podem te levar tanto à frustração como a uma ambição. E se você não conseguir meio que ter fama realmente, ou se você não conseguir deixar esse legado, você vai acabar sofrendo, porque você vai estar numa desestabilidade muito grande, você vai ter uma quebra de expectativa muito grande, e isso só vai te levar ao sofrimento. E é o que Epicuro mais se afasta, né? Ele diz que você deve procurar a felicidade pela satisfação dos prazeres. Então, uma coisa até interessante da gente começar a pensar é que essa separação dos prazeres, ela também serve muito para o consumismo, né, que a gente vê hoje em dia. Tipo, quando há esse consumo exagerado, não são coisas que te levam para uma verdadeira felicidade. Na verdade, ela só te afasta. Então, o prazer, de fato, ele deve ser nas coisas mais simples, mais fáceis, enfim. Uma parte também muito importante dessa corrente epicurista é a ideia do tetrafármaco. O tetrafármaco, né, tetra, 4, fármaco, remédio, seria uma espécie de remédio para os 4 piores medos que assombram as pessoas. Epicuro elenca o que ele considera ser os 4 piores medos da humanidade. Então ele fala da morte, ele fala dos deuses, ele fala da dor e fala da infelicidade. Mas o que seria esse tetrafármaco, né? Esse tetrafármaco seria a nossa capacidade de pensar. Então, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar sobre os nossos problemas e solucionar eles seria o tetrafármaco. Porque digamos que tudo estaria relacionado ao nosso controle mental, ao controle mental que a gente tem de pensar e raciocinar sobre os nossos problemas para, enfim, conseguir solucioná-los. Então, ele fala sobre os 4 piores medos, né? Então, ele vai dizer o porquê as pessoas não deveriam temê-los. Começando pela morte, ele fala que a gente não deveria ter medo da morte, porque a morte é algo que a gente não controla. Então, se a gente não controla, se a gente sabe o que vai acontecer, porque em determinado momento da nossa vida a gente vai morrer, a gente não deveria ficar pensando o tempo inteiro nesse momento, porque a gente acaba perdendo o tempo de pensar na vida. Então, é como se a gente estivesse vivendo, pensando só naquele momento em que a gente não tem mais a vida, entende? Então, além disso, ele ainda acredita na imortalidade da alma. Isso é um legado, né, que vem da filosofia de Platão e tal, porque Platão ele acredita, né, que as almas elas são eternas e, enfim, elas ficam no mundo inteligível, né, no mundo das ideias. Então, como essa filosofia ela surge depois de Platão, dessa filosofia socrática, no caso, ela tem esse legado muito grande. Então, ele fala que há imortalidade da alma. Então, mesmo que você morra, o seu corpo, né, no caso, ele vai morrer, mas a sua alma ela vai continuar viva. Então, não tem para que você ter medo da morte, não tem para que você temer a morte, entende? Então, o segundo medo que ele fala seria o medo dos deuses, né? De Deus não, porque isso é antes de Cristo, mas tipo, o medo dos deuses. Ele fala assim, e se você crê, não tem para que você ter medo, porque se você crê nos deuses, você tem que se agarrar a eles, fazer com que aquilo seja o motivo da sua vida, porque assim, você vivendo da forma que aquele Deus quer que você viva, você não vai precisar ter medo de qualquer tipo de castigo que aquela divindade, né, mandar para você, porque você vai estar seguindo o que aquela divindade manda. Então não tem para que você ter medo. E se você não acredita que aquela divindade existe, que aquele Deus existe, não tem para que você ter medo de algo que você não acredita, sabe? Se você não acredita na existência de algo, como é que você vai temê-la? Entende? Ele fala também sobre o medo da dor. E ele fala que a dor é algo que muitas vezes pode ser controlado pela mente. A gente até fala, né, tipo, o frio é psicológico, a dor é psicológica, enfim. Então, por exemplo, quanto mais a gente pensa na dor, mais aquela dor aumenta. Então, quando a gente vê muito isso em filme, quando a gente, sei lá, quando o ator ele machuca
o personagem, no caso, ele machuca a perna, ele quebra a perna, por exemplo, e alguém precisa fazer alguma coisa para diminuir aquela dor e, consequentemente, mexer na perna dele vai doer muito, eles mandam aquele personagem morder alguma coisa. Então, meio que a sua capacidade racional, ela meio que vai dissipar a dor, porque você vai sentir tanto a dor de estar mordendo a toalha, ou enfim, um pano, qualquer coisa, e tipo, você vai sentir a dor na sua boca e você vai sentir a dor na sua perna, mas, consequentemente, a dor na sua perna vai ser um pouco menor, entende? Porque a dor ela vai estar dissipada em 2 pontos do seu corpo, digamos assim. A dor ela vai ser a mesma, mas psicologicamente não. Psicologicamente ela vai ser menor, digamos assim. E ele fala sobre a infelicidade. E assim, ele fala que você não deve temer a infelicidade, porque a felicidade é um bem que todos podem alcançar. É engraçado, tipo, isso faz muito link com o prazer, porque quando ele fala sobre prazer, ele não fala de um prazer que é difícil de você alcançar. Ele fala de um prazer que é muito simples, é um prazer muito tranquilo, né? É um prazer que garante apenas a sua sobrevivência. Então, você comer quando você tem fome, você dormir quando você tem sono, você conversar quando você sentir a necessidade de conversar com um amigo, de socializar. Ou então até de você comer algo que você realmente goste. Então, são coisas que te fazem alcançar a felicidade. E não são coisas difíceis de você obter. Você comer quando você tem fome não é uma coisa difícil de você obter. É algo muito tranquilo. Então ele fala que a infelicidade é um medo que a gente não precisa ter. Porque a felicidade, ela tá ali pra gente. Ela é uma coisa bem simples, sabe? A gente precisa, no caso, confrontar esses medos. Porque só confrontando eles e parando de temê-los, que a gente vai conseguir chegar no prazer. Então, a gente vai conseguir alcançar a felicidade, sabe? E 2 pontos sobre a filosofia de Epicuro é que 2 equívocos eram bastante, digamos que cometidos. 2 equívocos eram bastante cometidos. Então, o primeiro é confundir o hedonismo extremo, que no caso seria essa satisfação dos prazeres, né, que não é nada moderada, a satisfação radical dos prazeres, com o hedonismo de Epicuro, que é o hedonismo que preza pela moderação. Inclusive, isso foi até uma questão do Enem, acho que 2018, que falava exatamente sobre isso. A resposta falava sobre temperança. E temperança seria essa moderação, enfim. A filosofia de Epicuro, ela é pautada na moderação, em algo duradouro, enfim, né? E outro ponto, dizia que Epicuro é um mero imitador de Demócrito. Demócrito, um pré-socrático, que tem o arquê, né, pautado no átomo. Ele diz que a origem do universo é o átomo. E como Epicuro ele também acredita nisso, ele acredita que é o átomo a origem de tudo, tudo no caso é formado pelo átomo, enfim, eles falavam muito que Epicuro, no caso, seria um mero imitador de Demócrito, mas só séculos depois que Karl Marx ele fez uma tese de doutorado que fala exatamente sobre isso, que no caso a tese seria a relação entre a filosofia de Epicuro e a de Demócrito. Então, só séculos depois que esse equívoco ele para de ser cometido, sabe? E é basicamente isso. Isso seria um resumo, né, da filosofia de Epicuro. A filosofia dele inteira, ela está resumida, né, em 3 cartas. Então, são 3 cartas dedicadas a 3 discípulos, mas a mais importante, né, que no caso seria a que fala sobre a felicidade, é a carta, no caso o nome da carta é a Carta sobre a Felicidade, que ela é dedicada a Meneceu, que é um dos discípulos dele, enfim. É uma filosofia bastante interessante e espero que vocês tenham gostado. Agradecemos à professora Nicole pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco.